Olá, eu sou o Paulo Freire e este é o Orgulhoso Cast, um programa sobre literatura, onde tenho o prazer de receber pessoas para falar sobre livros e autores, e temas envolvendo a literatura, como é o caso de hoje, em que eu recebo meu amigo Lucas Marracri para falar sobre fantasia. Enfim, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse, meu amigo. Seja bem-vindo a esse podcast, esse humilde podcast. Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário as pessoas preferem assistir podcast. Eu me chamo Lucas Marracri, eu sou amigo de Paulo, eu sou estudante de museologia, aspirante a escritor e um cara que acho que ele julga ser uma pessoa legal para conversar sobre fantasia. Eu já não estou me apresentando mais porque já é o quarto episódio, o terceiro, sei lá. Já gravei alguns, enfim. Acho que o pessoal que ouvir esse aqui já vai ter ouvido o outro, né? A não ser que a pessoa caia de paraquedas. Mas vamos lá. Nesse episódio, eu escolhi para falar junto com o Marracri o tema fantasia. E aí eu vou revelar os bastidores para o pessoal, para ficar uma coisa muito íntima, né? Que a gente tinha escolhido um livro. Eu pedi para o Marracri escolher um livro e ele escolheu Batalha do Apocalipse. A Batalha do Apocalipse de Eduardo Spohr, para quem não conhece. Só que, gente, de uns tempos para cá eu não tenho conseguido ler fantasia. Eu tive muita dificuldade com esse livro. Eu li até a página 80, tentei 3 vezes ler o livro, mas não estava rolando. O escritor é muito bom, ele, enfim, escreve bem, mas o tema todo eu não estava conseguindo me envolver. Então a gente conversou e decidiu falar sobre o gênero fantasia. Por quê? Eu lia muita fantasia quando eu era mais novo, e a primeira pergunta já vai ser muito sobre isso, né? Como foi o nosso primeiro contato com a literatura e com a fantasia. Então, depois que Marracri falar, eu posso falar um pouquinho. Me diga aí como é que foi esse seu primeiro contato com esse gênero. Cara, faltou na apresentação eu dizer minha idade, né? Eu tenho 21 anos e basicamente sou millennial, geração Z, esse pessoal aí que foi educado na base da Turma da Mônica, né? Então, almanaques, Turma da Mônica, quadrinhos e pilhas de quadrinhos, Turma da Mônica, rodeavam a minha casa, rodeavam a minha cama, rodeavam todos os ambientes que eu podia estar. Eu me sentia muito confortável com basicamente isso, né? Revistas em quadrinhos, revistas, começa como toda criança, né? Não sei se todo mundo teve essa oportunidade, né? Porque nem toda criança tem esse acesso. Mas muitas crianças têm como base na infância, no primeiro contato da leitura, a revistinhas em quadrinhos, né? Ou quadrinhos, revistas mesmo, né? Tem a diferença entre revistinhas e revistas, que são revistinhas aquelas que têm uma temática mais infantil, né? Como Turma da Mônica, Revista do Cezinho. Eu não sei nem se pode ficar falando a marca, né? Porque Turma da Mônica hoje em dia é uma marca, né? Não sei se pode ter problema, eles vão processar a gente? Eu espero acho que que não tem não, né? problema, não. Você falou sobre essa coisa da marca e tal, mas eu lia, eu não sei se era propaganda do Instituto Ayrton Senna, mas tinha uma revistinha do Seninha, quando eu era criança, tinha um bagulho desse. Sim, eu tinha. Eu não gostava, tipo, vou ser sincero. Eu gostava quando não tinha nada, quando eu já tinha zerado todas as minhas revistinhas. Aí eu tinha que me submeter a ler Seninha, né? Não que era uma literatura ruim, mas era como se fosse uma coisa assim, sabe? Eu olhava e dizia, porra, tô aqui lendo Seninha, mano. Saí tomando a Mônica pra Seninha. Mas não jogava fora, né? Eu não dispensava nada, assim, nesse sentido. Então, eu posso considerar meu primeiro contato com a literatura, com o mundo da fantasia, a interação com essas revistas, né? Tinha uma também muito interessante daquele famoso, esse aí pode dar problema, a Disney, né? Do Mickey Mouse. Tinha a Pateta, esse pessoal, tudo tinha umas revistinhas. Tinha aquele Carioca, Zé Carioca, então eu lia muito essas coisas quando eu era pequeno. Bom, como eu fui uma criança um pouco deslocada, né? Eu lia muito, assim, eu ficava mais na minha, não interagia muito, por incrível que pareça, eu não curtia muita interação, assim, não tinha muito tato para interação social. Eu ficava na biblioteca, meus intervalos, meus recreios eram tudo na biblioteca, então, desde muito cedo, logo que eu fui alfabetizado, assim, em parte pela minha avó, né? Minha avó sempre me deu esse reforço de leitura em casa.
Então, ela sempre quis que eu lesse livro. Então, justamente esse contato. Minha avó Ivone, né? Vou mandar um abraço para ela, porque caso ela assista o podcast, provavelmente ela vai assistir. Mas ela que me incentivava a leitura. Então, desde que eu me entendo por gente, quadrinhos e livros de fantasia. Eu comecei com 8, 9 anos, bem logo quando a galera da minha geração vai ter em memória aí, quando lançou Percy Jackson, essas sagas assim. Percy Jackson, Crepúsculo eu nunca fui muito de ler, mas fazia parte do hall, assim, do que estava bombando no momento, né? Então, a saga, eu falei Percy Jackson e vou rebater de novo, porque foi a saga que eu li, fiz questão de ler toda, e na biblioteca, todos os anos aí do meu ensino fundamental 2 foram na biblioteca lendo Percy Jackson. As bibliotecárias me conheciam já sabia de, pô, esse livro aí é do menino aí, viu? Não pode ficar lendo assim não, que já sabia já. Pô, você começou cedo até, viu? Eu fui ter contato com literatura, acho que eu já tinha uns 14 anos, assim. Eu lia revistinha e tal, os quadrinhos da Mônica também, quando era mais novo, mas eu fui ler mesmo um livro, de fato, eu acho que eu já tinha 14 anos por aí. E daí para cá, que eu, enfim, li muito fantasia no começo, gostava também desses romances de jovenzinho aí, mas de lá para cá mudou muito meu gosto também. É a base, né? De certa forma, esses romances de jovenzinho é o que o jovem gosta. O jovem gosta de ser iludido, né? O jovem gosta de ter a sensação de que ele vai ser um semideus, por exemplo. Então, encontrar uma varinha e voar para casa de um bruxo, sei lá. Não sei, não li Harry Potter. Mas o jovem, ele gosta bastante dessa coisa, né? De estar se iludindo aí. Ele paga para se iludir, né? Bom, eu li Harry Potter só recentemente, para você ver. Tinha essa falha no meu caráter aí também. Que, enfim, eu acho que a galera da nossa geração e até um pouquinho mais velha, até que foi muito de Harry Potter, né? Eu não tinha nem assistido os filmes e nem lido os livros. Eu fui assistir os filmes um dia desses, né? Com, enfim, 20 anos já. Agora eu tô com 21 e eu li o livro ano passado, no final do ano passado. Gostei, gostei. Eu acho que eu teria gostado muito mais se eu tivesse lido com 13, 14 anos, mas, enfim, foi uma experiência divertida, assim, para ver que ainda é um livro que eu acho que vale a pena, que muita gente pode se interessar por literatura, por leitura, a partir dessas obras. Mas já que a gente já está entrando nessas referências, eu queria perguntar para você quais são as suas maiores referências assim de autores e de obras. Você já falou aqui do Percy Jackson e tal, mas além dessa, quais outras obras que você gosta muito, que você tem como referência dentro desse gênero? Cara, eu falei do Percy Jackson, mas não é como se eu considerasse o Rick Riordan, né? Rick Riordan, sei lá, como uma referência. Quando você fala referência, a gente hoje em dia que está no mundo acadêmico, a gente leva logo para outro campo, né? Tipo, é referência teórica e tal. Eu entendo referência agora nesse contexto do que a gente está falando aqui em outro sentido, né? Eu entendo como tipo pessoas importantes, pessoas que desenvolvem trabalhos importantes. Eu acho que um dos poucos que eu tenho em mente, e para você ver como a minha relação com a obra é maior do que a minha relação com o autor, eu consigo mais te contar trechos da obra do que falar quem foi o autor, por exemplo, o nome dele completo. Tem um livro que eu achei fantástico, eu li também muito jovem, Diário de um Mago, do Paulo Coelho, confundindo com outro livro do Alquimista. O Alquimista eu não li, fiquei na vontade, mas a leitura de Diário de um Mago foi tão boa para mim que eu falei, meu Deus, eu não sei se é porque, novamente, eu era jovem, né, eternamente sou jovem, então fiquei deslumbrado com aquilo, mas ao final daquela leitura eu dei uma pausa na minha sessão de leituras, assim, de modo geral. Porque eu tive que digerir, sabe? É como se eu tivesse comido uma boa feijoada e eu nunca tivesse comido uma feijoada na vida. Foi meu primeiro livro, entre aspas, sério assim, né? Porque não é sério, é fantasia, mas a escrita, a fala do Paulo Coelho, né? Você é Paulo Freire, o outro é Paulo Coelho. Só não posso confundir. A escrita do Paulo Coelho, ela trouxe um tom sério para mim,
né? Eu li aquela obra de uma tonalidade séria, diferente do Percy Jackson que eu lia, né? Você já sabia que o universo totalmente ali é fantasioso, estamos falando de figuras antropomórficas e tudo mais, entendeu? A leitura do Paulo Coelho foi uma coisa um pouco mais real e, ao mesmo tempo, fantasiosa, entendeu? Trouxe, os elementos fantasiosos eram mais comuns, entende? Então, Diário de um Mago é uma das minhas referências do gênero. Uma outra referência é uma obra que eu sou louco, que eu sou fã até agora, é a única obra que não vou dizer única porque eu tenho um fraco para animação, como um todo. Mas é o único anime que eu choro 250 bilhões de vezes na hora que eu olhar. Todo mundo deve saber. O anime que tem mais de 1000 episódios aí nas costas e tal. Na verdade, tem 997, 98 amanhã, provavelmente, né? E é o One Piece, né? Que a galera chama One Piece. One Piece é a minha referência enquanto escrita. A minha referência, na verdade, a minha referência de vida, né? Como a gente está falando de fantasia, eu acho que no decorrer da conversa a gente vai falar um pouquinho mais, mas a minha referência de vida é One Piece. One Piece, eu consigo transcrever muito daquilo que é passado, né? Através do anime, do mangá, né? Eu falei do One Piece por ser um mangá, né? E mesmo sendo de imagens paradas, eu acho que transpassa muito. Então, é uma das minhas maiores referências de literatura, tanto de hoje quanto desde que eu era guri. Eu li One Piece. Eu comecei a ler One Piece com 10 anos de idade. Assisti o anime e li o mangá, né? 10 anos de idade. E aí já são 11 anos aí nessa jornada e é uma das minhas maiores referências, né? One Piece, Diário de um Mago, a Batalha do Apocalipse, que a gente estava comentando um tempo atrás, né? Que é do Eduardo Spohr. E eu acho que aos poucos eu consigo identificar o que faz essas obras serem me chamarem a atenção e as semelhanças que tem entre elas, né? Não sei se você quer abordar isso mais para frente ou se eu estou falando demais. Me dê uma regulagem também, viu, amigo? Por favor. Tá tranquilo, eu só lembrei de umas obras aqui que eu vou mencionar também. Primeiro, eu não li nada do Paulo Coelho. Eu acho que ele presta um serviço assim até legal para a literatura brasileira no sentido de que ele é um cara que divulga, né? Ele vende muito. Eu acho que é o autor brasileiro que mais vende, se não me engano, mas eu nunca li. Não é enfim, a literatura dele não me interessa muito. Mas eu acho que ele presta um papel interessante também assim para a nossa literatura. Mas dentro da fantasia especificamente, teve uma autora que eu li, eu acho que eu estava nessa fase de uns 14, 15 anos, que foi a Cassandra Clare, que ela escreveu aquela saga imensa, né, Os Instrumentos Mortais. Eu só li o primeiro livro porque foi emprestado, eu não tinha na época, mas eu peguei emprestado, demorei um tempão para ler, mas eu terminei, gostei, e depois disso eu fui me aproximando de outros autores. Né? Eu li um livro do Bernard Cornwell, que ele escreve sobre mitologia nórdica. Ele tem uma saga, eu acho que são 11, 12 livros, chamadas Crônicas Saxônicas, em que ele aborda todo o período nórdico, assim, mas não é sobre a mitologia especificamente, ele aborda personagens que estão ali na Idade Média e tal, e que tem certa relação com a mitologia como um todo, né? Como virou, de certo modo, o período medieval dos nórdicos ficou um tanto mitológico para a gente, por conta das batalhas, e principalmente disso, né? De como que aquelas personagens encaravam a guerra como sendo a vida delas, né? Assim. E o Bernard Cornwell eu acho que tem as melhores descrições de batalha que eu já li na vida. Depois disso, eu acho que eu tentei ler um autor que as pessoas que gostam de fantasia gostam muito, que é o George Martin, só que eu também não consegui. Eu acho que já foi um negócio muito descritivo assim para mim, apesar de eu gostar hoje de autores descritivos, mas na época eu não gostava tanto e foi um pouco penoso para tentar ler o Guerra dos Tronos, né? Aquele monumento de não sei quantas páginas. E enfim, teve uma saga que eu li, os 3 livros que tinham lançado na época, esse aí eu acompanhei, já foi mais recente, eu acompanhei o lançamento, que foi, se não me engano, o nome é O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares.
que é uma fantasia quase terror, uma coisa assim. O autor, ele pegou umas imagens que ele conseguiu, né, numa pesquisa que ele fez, e a partir das imagens, que tinham umas coisas bem peculiares mesmo, assim, ele foi criando uma narrativa em cima dessas imagens. Então, às vezes foge um pouco assim, é um tanto truncado, justamente porque é visível a estrutura que ele quis colocar, né? Que ele quis forçar uma história em cima daquelas imagens que ele conseguiu. Só que é divertido, de certa maneira é divertido. O primeiro livro, eu li os 3 primeiros, e aí depois eu acho que lançaram mais uns 3 ou 4 livros, eu parei de acompanhar. Enfim, os gostos foram mudando e eu parei de acompanhar. Agora, de literatura nacional, aí eu posso falar de algo que eu gostei muito. Assim como você gosta do Eduardo Spohr, eu tive a experiência de ler recentemente um autor chamado Samir Machado de Machado. Ele tem uma influência, claro, de todos esses clássicos, assim, como o próprio George Martin, em alguma medida, e até Harry Potter, até em outra. Só que ele situa a narrativa a partir do Brasil do século XVIII. Eu li o Quatro Soldados e nele são 4 histórias de cada uma focada em um soldado diferente, que no final elas se cruzam, né? Você percebe que é dentro de um mesmo universo que aqueles personagens interagem, e além de ter a questão da aventura, é uma aventura que esses soldados se colocam, tem, enfim, elementos assim de criaturas, tem labirintos, enfim, coisas desse tipo, e ele faz uma escrita muito boa, sabe, muito precisa. E eu acho que eu admiro muito isso. Então, esse é o meu contato assim mais próximo com a literatura nacional nesse aspecto mais aventuresco de fantasia. Tem outros autores que eu quero ler, que eu já estou aqui com um outro livro, inclusive, do Samir Machado, que eu estou para ler. Tem o Felipe Castilho, que eu sei que ficou muito famoso, porque, enfim, ele é desses que cria mundos dentro da fantasia, e ele criou um universo muito, muito bacana, em Ordem Vermelha, que eu quero ler, mas, enfim, para mim está sendo um pouco o esforço agora, depois que meus gostos mudaram muito, eu não tenho conseguido acompanhar. E essa coisa do anime que você falou, eu acho muito interessante, né? Eu não tenho costume de ler mangá hoje em dia. Eu acompanhava um pouco o Bleach antigamente e gostava de assistir Dragon Ball, mas eu perdi um pouco o interesse de uns anos para cá. Talvez um dia eu veja esse que você falou, One Piece. Ah, mano, eu recomendaria você assistir One Piece porque, não sei, mano, eu acho que fantasiosamente é uma das coisas que eu ia falar antes, né, que tem a ver, eu acho que conecta tanto a Batalha do Apocalipse com One Piece e tudo mais, é a facilidade de entrar para o real. Não tão o One Piece, porque o universo já é fantasioso, a gente já sabe como é aquela coisa. Mas eu acho que o que me instiga a acompanhar qualquer obra é como ela se conecta com a realidade. Isso eu tinha muito na cabeça com a Batalha do Apocalipse, né? Porque eu não sei se todo mundo conhece a obra, mas o autor ele pega muito da história com H, né, da história geral do mundo, e da história descrita na Bíblia, né, essa parte histórica que a Bíblia descreve, a Bíblia cristã descreve para a comunidade, para a sociedade, ele mistura isso com RPG, um pouco de RPG, e traz uma história fantástica que conecta tanto a realidade que ele cria naquele universo, com fragmentos históricos que a Bíblia traz para a gente, por exemplo, o dilúvio, a Era do Gelo, o próprio Apocalipse, né? Então, tudo isso vai tendo uma linha do tempo que é gostosa de ser identificada, né, pelo leitor. Para mim, pelo menos, é muito bom quando eu consigo identificar. E eu acho que eu procuro isso na maioria das obras, né? Como essas menções, essas ações, essas interferências conseguem chegar na linha do tempo
original, né? Nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente faz. Eu acho que é basicamente isso. Em One Piece eu não tenho muito, não acontece muito isso, mas o autor, como ele, se eu não me engano, ele é professor de história também. Então ele usa muitas referências históricas para embasar os personagens. Então tem nomes de personagens que são referências históricas e referências ao mundo da pirataria, né? Então são mais exclusivas, mais pontuais ainda. Só você conhecendo de piratas ou se interessando ou procurando para você saber algumas coisas. Por exemplo, no One Piece tem uma coisa que é muito comum, que é o uso das frutas, né? Quem acompanha sabe que o personagem principal comeu uma fruta do diabo, o nome é fruta do diabo, que vai dar uns poderes para ele, né? E aí a gente lembra historicamente da importância das frutas, da importância das laranjas, sobretudo nas viagens dos piratas, né? E dos corsários nas viagens marítimas, porque elas evitavam o escorbuto, né? Então a gente, não sei, eu acho que são pequenas coisas assim que dá para fazer uma conexão que você diz, olha só, né? As frutas realmente elas foram importantes na pirataria no mundo real, e aqui nessa obra o autor atribuiu capacidades fantásticas. Ele pegou um fato e amplificou e agregou ao universo que ele criou. Cara, você falando disso agora, eu lembrei que tem um livro que eu acho que influenciou muita gente. Infelizmente eu não li ainda, mas está na minha lista para ser um dos próximos aí, talvez ano que vem, que é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. O pessoal fala que é muito focado nessa coisa de navio pirata e tal, em busca de uma ilha do tesouro. Eu acho que talvez tenha influenciado até One Piece, eu não sei, não sei dizer, mas eu acho que, assim, vários autores de fantasia desse núcleo, como o próprio Samir que eu citei, eles se influenciaram a partir dessa obra do Robert Louis Stevenson, que é A Ilha do Tesouro. Eu sei que o Samir, ele foi influenciado por esse autor, inclusive tem um livro dele, o que eu quero ler, o próximo dele, se chama, deixa eu lembrar o nome, Homens Elegantes, e que tem pirataria de livros, né? Curioso, porque no período que ele está retratando ali, que é no século XVIII no Brasil, tinha proibição de certos livros, então as pessoas pirateavam esses livros para trazer para o Brasil e tal. E vai ter uma investigação sobre isso. Eu quero ler esse livro o mais próximo que eu puder. Muita coisa referencia outras coisas e a gente dificilmente consegue associar, né? Essas coisas que são as precursoras e vão fazendo a referência, e aí, aos poucos, algumas ganham destaque, algumas ganham notoriedade e vão fazendo referências, né? Isso é um processo muito interessante de você observar quem é a referência de quem. Nesse papo, então, eu queria te fazer uma outra pergunta, que essa é mais subjetiva. Eu tenho uma resposta assim para mim, sabe? Mas eu queria ouvir também de você, para a gente discutir aqui dentro desse tema fantasia. Por que que a fantasia é importante? Aí colocando o importante em muitas aspas, porque é claro, você vai dar o seu ponto de vista, né? Você vai dizer para você por que que ela importa, assim como eu vou dizer para mim por que que ela importa. Eu acho que a fantasia é importante principalmente porque o mundo é insuportável, tá ligado? O mundo, a realidade é insuportável, é maçante, muitas coisas são desmotivadoras o tempo todo e, tipo, a maior parte de tudo, para falar a verdade, é um lixo. Falando, desculpe aí o termo baixo, mas as coisas são muito ruins, né? E eu acho que a fantasia é uma forma de nós, em comunidade, olharmos para nós mesmos e dizer: tudo bem, a gente sabe que as coisas são ruins, mas olhe por esse lado aqui para ver se você não vê uma coisinha legal, sabe? Eu acho que a fantasia ela não se limita só à leitura, né? Ao cinema, aos próprios animes, a própria música, a forma como a gente consegue fantasiar as coisas, eu acho que é uma forma de uma das melhores e mais saudáveis, talvez não, né? Não, sobre ser saudável, talvez não seja a mais saudável, mas é uma das melhores formas de você escapar da realidade que é realmente muito insuportável, é muito chato, muita coisa, ainda mais, não vou nem entrar no cenário do agora, mas muita coisa é muito insuportável. Então a fantasia acaba sendo
um braço, né? Um braço forte que você segura e fala, poxa, vou me apoiar nisso aqui. E autoconhecimento também, né? Você acaba tendo a liberdade de dizer, eu gosto desse tipo de coisa, eu não gosto daquele tipo de coisa, isso é minha praia, isso não é minha praia, entendeu? Acho que, sei lá, fortalece o ser humano. A importância da fantasia é essa, ela acaba por... Ela não acaba, né? Ela fortalece o ser humano. E não sei se essa frase cabe aqui agora, mas tem uma frase de um personagem muito importante, né? Que você falou fantasia, eu vim logo para sonhos, né? Eu vejo muitos sonhos, porque muita gente sonha, né? Não só sonha durante o momento que dorme, mas sonha de almejar alguma coisa, né? E isso, de certa forma, é fantasiar, né? Sonhar e querer conquistar as coisas que você quer são, de certa forma, uma fantasia que você dirige, que você escreve na sua cabeça, que você protagoniza. E uma frase muito importante que eu levo para a minha vida, assim, o sonho das pessoas não tem fim, né? Eu acho que isso tem a ver também com a referência do que eu estava falando mais cedo, né? Que não tem fim. Você começa uma coisa e você não sabe aonde vai terminar. Você só não tem fim, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com fantasia. Assim, eu acho que eu vou por aí também, essa questão a realidade não basta, seria um pouco isso, né? A gente precisa de algo mais que a realidade não nos fornece. E eu vejo a ficção como um todo nesse sentido, e a fantasia eleva isso a outro patamar, aquele grande e se, né? A fantasia diz assim, e se, né? E se houvesse um bruxinho com poderes? E se houvesse dragões? E se, enfim, a feitiçaria existisse? Eu acho que é um grande e se. E foge, né? Escapa à realidade nesse sentido, trazendo elementos que, ao mesmo tempo, por via da literatura, que nos confortam, nos dão aquela segurança com aqueles personagens que, quando a gente é criança ou adolescente, mostram as fragilidades, talvez num universo à parte, mas mostram fragilidades que a gente também tem. Eu acho que aquilo para uma criança, para um adolescente, é muito reconfortante. E quando a gente fica adulto e retoma esses textos, a gente consegue ver outras camadas mais profundas, talvez, com críticas, enfim, com propostas. Eu acho isso interessante. E se a gente fizer assim, voltar um pouco no tempo, a gente vai ver que essas histórias fantasiosas, elas existem desde sempre, desde aquela contação perto de fogueira, né, que as pessoas sentavam ao redor da fogueira à noite e começavam a contar aqueles causos épicos de deuses e monstros, enfim, monstros marinhos, terrestres. Eu acho que vem já daí, né? E a minha indicação, inclusive, no final vai ter um pouco a ver com isso, que eu acho que vale a pena retomar um pouco essa coisa da oralidade, em certa medida. Por mais que eu seja um cara muito da escrita, eu estou fazendo podcast aqui, então a oralidade importa. Né? A contação de história via audição, né, que você senta ali ao redor da fogueira, as pessoas vão ouvindo as histórias, eu acho que isso, numa sociedade em que hoje a gente tem a tecnologia invadindo todo lugar, fica até difícil, né? Mas diga aí. Eu queria mencionar, né, porque a gente está falando de fantasia, a gente está falando de uma fantasia muito positiva, muito bonita, né? Eu acho que nossas palavras estão sempre tentando direcionar o público para esse lado positivo da fantasia, mas não podemos esquecer que a fantasia ela consegue também ser tenebrosa, né? Os contos de terror, de horror psicológico, principalmente. Inclusive, eu queria citar também, né, um dos escritores de terror que mais, você já deve saber, a gente conversou, né, sobre ele, dos escritores de terror que mais consegue me tirar do sério e é muito aclamado pela crítica, o Junji Ito, né, que é um rapaz que faz rapaz, aquele cara, eu não sei não, ele tem uma capacidade de fantasiosamente se conectar com o interior de cada pessoa que lê aqueles quadrinhos, aquele mangá, né? Ele é um mangaka, né? Um fazedor de mangás japonês.
e ele produz do gênero de terror. E ele consegue transcrever, ele consegue transpassar um horror absoluto naquelas coisas. É angustiante, inclusive, ler os quadrinhos de Junji Ito. E eu acho que também é uma expressão da fantasia, né? De você se conectar com não só a parte positiva e prazerosa que a fantasia nos traz, mas a parte negativa e que gatilha os seus medos, né? Traz para os seus gatilhos à tona e tudo mais. E não podemos também, apesar de eu nem querer falar sobre isso, né? Acho que a nossa conversa não é sobre isso, falar sobre as fantasias que a gente cria na nossa cabeça politicamente, né? Mas isso aí a gente fala em outro momento aí, não sei se é propício. Sim, sim, eu acho que essa coisa do horror é bem interessante. Eu também não sou muito hoje um leitor de horror. Eu gostava de escrever horror, inclusive, só que descambava, eu sou péssimo para horror, descambava sempre para comédia, pro negócio trash, assim, sabe, horrível. E eu dava risada ao invés de sentir medo, então eu desisti de escrever sobre esse gênero. Mas recentemente eu li um livro que me deixou um pouco intrigado, que foi O Coração das Trevas. É um livro em que ele tem aquele aspecto do horror, só que do ponto de vista do colonizador, né? do, do europeu branco entrando dentro da África, e ele narra tudo aquilo como uma coisa que gera o espanto, o horror. Eu não queria ir por esse lado, que eu acho terrível. Claro, é um clássico, né? Coração das Trevas é de uma escrita impecável. O autor consegue nos colocar dentro da história, porque ele começa com uma personagem contando uma história, só que na verdade ela é uma personagem, ela não é o nosso narrador. Depois ele insere um outro narrador de fora, sabe? Então você tem dois narradores dentro da história, uma história dentro da história. Aquele personagem, o Capitão Merlot, ele está ali diante de algumas pessoas e ele começa a contar essa história de quando ele entrou no Coração das Trevas, como ele chama o Congo, que na época era colonizado pela Bélgica, né? Então ele leva por meio desse personagem muito a perspectiva do colonizador, de quem entra e vê as pessoas nativas dali como selvagens, como criaturas monstruosas e não como seres humanos. É terrível, mas vale a pena a gente ler sempre com esse olhar crítico, né, para mostrar como, de certa maneira, ao mesmo tempo em que o autor ele consegue denunciar aquele racismo, aquela perspectiva do colonizador entrando ali, ele reproduz muito daquele tom racista dentro das falas dele, quando ele coloca o espanto da personagem diante do outro, diante da pessoa negra. Então, vale a pena ler, mas sempre atento com essa questão de que o autor, apesar dele denunciar muita coisa, ele vai junto também, em certa medida. E, enfim, você falou do Junji Ito, eu tentei ler, velho, mas eu acho que foi demais para mim. Eu sofri um pouco assim, eu fiquei arrepiado com algumas coisas e desisti de ler, achei terrível. Os desenhos acho que assustam muito, né? Para quem tem um estômago mais forte, talvez dê. Inclusive eu tenho outro mangá. Esse eu vi o anime, na verdade, mas eu sei que o mangá é mais de boa, que é o Parasita, né? Que o pessoal falou enfim, o anime é mais pesado do que o mangá. E o anime eu consegui assistir, então eu acho que o mangá eu vou conseguir ler. São só 10 volumes, se não me engano, e é uma coisa meio de horror, assim. Tem um tom filosófico também, mas é bem do horror. E para a gente ir se encaminhando aqui, para as nossas considerações finais, eu queria antes se você tiver mais alguma coisa, a gente já falou de um monte de obra de autor aqui, mas se você tiver alguma coisa que você gostaria muito de indicar, se você quiser reiterar alguma delas, então fique aí à vontade para fazer isso. Eu tenho, rapaz, mas eu esqueci o nome. Eu acabei de cometer um crime com toda a Academia Brasileira de Letras. Eu esqueci o nome do cara que fez o livro. Não é o Alienista, é o Alienista, que ele é no quarto, ele tem um quarto verde, que ele fica condenando as pessoas dizendo que o pessoal é maluco. É O o alienista Alienista. de Machado de Assis, o fundador da Academia Brasileira de Letras. É a Casa Verde, o nome
do hospício, né? Você quer recomendar o Alienista? Justamente. Justamente, eu queria recomendar o Alienista. Para mim, é uma das leituras que também foi um divisor de águas, que me marcou assim minha mente. E também, aproveitando, né, que eu já estou aqui mesmo, o Alienista de Machado de Assis, e esse eu não vou lembrar o nome do escritor, porque eu li quando eu era muito pequeno, mas é um livro espírita. Olha só que curioso, né? Lucas Marraque lendo livro espírita, quem diria? Mas é um livro espírita, o nome é Vale da Neblina, e é um dos livros que eu não sei se eu posso enquadrar como fantasia, porque a história que é contada é fictícia, né? Independente de... O livro ele não foi psicografado, não é um livro psicografado. Ele é um livro que narra uma viagem espiritual, né? E foi um dos livros mais belos e singelos e curtos que eu já vi. É como se fosse um presente, sabe? Um presentinho embrulhado, uma joiazinha embrulhada. Você olha, cabe na palma da sua mão, quadradinho, você lê, é pequeno, e foi tão prazeroso. É sério, quando eu era pequeno, eu pegava assim, eu li ele, primeira vez eu falei, meu Deus, que coisa bela, né? É Vale da Neblina, se eu não me engano o nome. Muito bom também. Não vou saber de quem é o autor, porque faz milhares de anos atrás aí que eu li, mas muito bom também. Cara, eu lembrei de um livrinho que eu li quando eu era criança também, talvez eu tivesse uns 12 anos, que ele era ilustrado, né? Era versão de vários contos e histórias, só que para crianças, e aí tinha as ilustrações, só que era um pouco terrível, porque tinha um que eu adorava, mas era um tanto, assim, assombroso, que era o Homem da Máscara de Ferro, que tinha um cara que ele foi preso e que botaram uma máscara de ferro nele, então ele ficou meio monstruoso, assim. Eu lembro de ler esse livro e tinha as gravuras, então era bem bonito, assim. E nesse mesmo livro tinha outra história. Eu não lembro as outras que tinha, mas eu lembro dessa outra em específico, que foi a de Robinson Crusoe, que fica preso numa ilha e tal. Eu até quero ler esse livro depois, que é um clássico, mas eu li essa versão para criança, ilustrada, quando era criança. E eu queria indicar aqui, eu vou ler um trecho do livro do Samir Machado, porque eu gostei muito desse livro. Por mais que ele não seja tão de fantasia assim, mas ele tem elementos fantásticos e é aventura na veia, sabe? É muita aventura, eu gosto disso. Acho que isso me pega nos livros, assim, às vezes. Eu vou ler um trechinho e aí, se o pessoal quiser se interessar, pode ir atrás desse livro, é baratíssimo, velho, baratíssimo. Vocês vão encontrar aí por menos de R$ 20. Enfim, diz assim, na página 151. Outra vez é minha a ingrata tarefa, na qualidade de teu narrador, de escolher uma história dentre muitas para ser narrada. Minto! Tal assertiva não é verdadeira, pois não há diversas histórias. Há apenas uma, sempre a mesma, infinita, e obrigo-me a te convencer de que esta única história, que é o mundo, compõe-se de várias histórias menores, quando em realidade somente assim lhe parece, porque arbitrariamente escolhi onde começar e onde encerrar. Então, por que narrar? Pelo simples motivo de que não há verdade nem fraude, tudo é ilusão. E nenhum significado maior pode ser atribuído enquanto não se tenha participado de uma narrativa e que esta seja contada. É a única forma de encararmos o vazio. E o primeiro modo que dispomos de narrativa é a própria memória, moldada à nossa conveniência para dar sentido ao que somos. Com ela podemos afirmar: este sou eu, ou eu fui assim, mesmo que raramente seja verdade. Fala-se em memórias, e há aqueles que perdem a de sua própria infância. Ai de quem esquece que um dia foi pequeno, pois tende a se imaginar maior do que realmente é. É um tom muito bacana que eu acho que o Samir Machado consegue imprimir no Quatro Soldados, esse narrador que depois a gente vai descobrir que ele é uma personagem, só que eu não vou dizer que personagem é porque é muito bacana. É o, digamos assim, é o quarto soldado, né? Você tem a história dos três soldados e aí chega na quarta história e você fica se perguntando, tá, mas quem é o quarto soldado, né? Quem é? E você descobre que ele é o narrador da história e que ele tá ali dentro daquela história que você tá lendo. É muito divertido.
Eu acho que ele tem esses elementos assim de, entre muitas aspas, alta literatura, né? Que é esse trabalho com a linguagem. Eu acho que o autor consegue fazer muito bem. E deixo aí como recomendação. E, para finalizar, eu queria recomendar também um livrinho que tem vários contos, eu não sei quantos exatamente, porque eu não estou com a edição aqui, ficou, enfim, em outro lugar, que é Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Neil Gaiman é um escritor muito bom, gente. Eu li esse livro, Mitologia Nórdica, dele, ele reconta as histórias clássicas, assim, algumas das histórias clássicas, do surgimento até o Ragnarok de Asgard, né? E ele tem um tom muito divertido, assim, muito engraçado, como, por exemplo, a ilustríssima vez em que o Loki se disfarçou de égua para fugir, né? Para se esconder. E depois ele aparece com um filhote, com um potrinho de 8 patas, que depois vira o garanhão de 8 patas que ele dá de presente para o pai dele. Só que, na verdade, é filho dele, né? É muito engraçada essa história, é divertido demais. Eu recomendo. E o Neil Gaiman consegue dar esse tom assim de beira de fogueira, como a gente havia comentado aqui antes, né? Enfim, Marraque, se você quiser dar mais considerações finais aí, fique à vontade. Já de antemão, meu muito obrigado por aceitar participar desse episódio, que nós tivemos percalços, mas ele está aí, firme e forte. Ah, meu amigo, que nada. A honra é minha, na verdade, de estar aqui participando, né? Queria só comentar que você inseriu várias pedradas aí durante a sua leitura, né? Eu fiquei... Foi bastante reflexivo, né? Porque a gente está falando de fantasia e a gente está falando de jovens, mas a gente também esquece, né, em determinados momentos, que a gente foi criança, né? Que a gente viveu a fantasia. E todo mundo, praticamente, você comentou aí que você assistiu Dragon Ball, mas todo mundo, todo jovem, tentava virar Super Saiyajin, né? Todo jovem tentava lançar teia com as mãos, que nem Homem-Aranha, ou ficar com raiva e virar o Hulk, né? Eu acho que, respondendo novamente aquela pergunta, por que a fantasia é importante? Por causa disso também, né? Dá significado à nossa vida, né? Faz com que a criança dentro de nós tenha uma memória coletiva, de certa forma, né? A fantasia, a coisa pop do momento, né? A fantasia do momento. E basicamente é isso. Fiquei bem reflexivo quando você leu esse trecho aí do Samir Machado, né? Os Quatro Soldados. Fiquei muito triste também quando você deu spoiler, né? Porque isso é uma coisa que não se faz na fantasia, é você dizer que você vai contar um fragmento do livro, mas tudo bem, eu te perdoo dessa vez, né? Mas os Quatro Soldados, o Quarto Soldado, qual é o nome do livro? Você repete para mim? 4 soldados. Não tem artigo, né? 4 soldados só. E aqui nesse podcast nós não temos o conceito de spoiler, viu? Esse conceito não existe. Muito roubado, inclusive, né? Isso aí. Tirar o conceito de spoiler é mexer com o tempo, hein, cara? E não é bom mexer com a linha do tempo canônica, não. Mas basicamente é isso. Eu tenho muito a agradecer a você por estar fazendo parte do seu projeto, né? De estar tendo a oportunidade de discutir sobre isso, de pensar a fantasia e de lembrar, né? De indicar também para as pessoas. E seria legal se as pessoas dessem um retorno, né? Comentassem, não sei se teria como, mas também fizessem suas indicações sobre fantasia, como que a fantasia mexe com elas, né? Respondendo essas perguntas, né? É bom estimular essa memória, essa parte da memória que sobrevive na gente, né? Em meio a tantos percalços, a gente ainda mantém a fantasia viva, né? Muito obrigado, amigo. Sobre isso, para quem quiser contatar-nos, o nosso e-mail é o orgulhosocast@gmail.com e estamos também lá no Instagram com @orgulhosocast. É isso, temos um episódio.